Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz: Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Algumas semanas atrás, acho que 1 ou 2 semanas, eu estava ali no computador fazendo os trabalhos do ministério ali, fazendo a divulgação, organizando os materiais lá, as ferramentas que a gente utiliza pela internet e às vezes eu coloco um vídeo ali do YouTube, alguma coisa para ficar ouvindo. E eu havia colocado um vídeo que falava sobre alguns acontecimentos dos primeiros cristãos ali, o que aconteceu na história. Mas quando você começa a se concentrar muito numa atividade, muitas vezes aquilo que você está ouvindo, na verdade você não está nem ouvindo mais, né? Porque o seu foco volta tudo para uma coisa, uma ação, uma atividade que você está fazendo. E foi isso que aconteceu, mas teve uma frase ali que me chamou muito a atenção, que eles diziam naquela época, dos primeiros cristãos, depois da ressurreição de Cristo, que Jesus ele era conhecido como o mestre daqueles que buscavam pela verdade. E essa frase ficou na minha memória, né? Ficou na minha mente essa frase. E nesse texto aqui de Zaqueu, ele diz ali no versículo, no verso 3, né? Que Zaqueu ele buscava ver quem era Jesus. Ele, de alguma forma, ele ficou sabendo quem era Jesus, ele ficou sabendo alguma coisa, não quem era, mas alguma coisa ele ficou sabendo de Jesus, do que falavam, né? Que as notícias acabavam se espalhando rápido. Apesar de não ter o WhatsApp naquela época, mas as notícias se espalhavam rápido, né? Por isso que diziam que tem aquela palavra que, diz, que Jesus falou: ó, o que eu te falar no pé do ouvido, você proclama aos telhados. Porque as casas lá em Jerusalém eram todas praticamente coladas umas às outras. Então o que você fala, conversa ali, havia o eirado do telhado e quando as pessoas conversavam ali em cima, se você fala uma coisa, muitas pessoas ouviam ao redor. Então as notícias se espalhavam rápido. Era assim que acontecia. Então Zaqueu, de alguma forma, ele ficou sabendo de um tal Jesus e do que ele pregava. E Zaqueu, ele era um publicano. Publicano, ele era um funcionário do Império Romano. Existiam dois tipos de publicano na época, que eram os publicanos gerais, que eram os publicanos que prestavam, que se reportavam diretamente ao imperador, né? Prestavam contas direto para o imperador romano. E tinham aqueles publicanos que ficavam nas províncias, que eram dominadas pelo Império Romano. E esses que ficavam nas províncias se reportavam aos publicanos gerais. Zaqueu ele era responsável ali pela região de Jericó. Então ele era um israelita, funcionário do Estado romano. E por isso, pelo fato dele ser um funcionário do Império Romano e arrecadar imposto para o Império Romano, ele era odiado. Ele era rejeitado, ele era considerado um pecador, ele era pior, ele era considerado um traidor da nação. Então ninguém queria ver o bem de Zaqueu. Ele já era odiado por isso. E como que os publicanos eles trabalhavam? Trabalhavam entre aspas, né? As pessoas chegavam e saíam com as suas mercadorias. Então o publicano ele olhava para a pessoa, vamos supor, a pessoa está chegando ali com 10 sacos de trigo. Não sei como é que é a medida disso, mas por exemplo, né? Aí ele olhava para a pessoa e falava assim: ah, o imposto disso aí é 3 sacos. 3 sacos é para o Império Romano. A pessoa tinha que dar os 3 sacos e passava com 7. Aí estava passando outro ali com os mesmos 10 sacos. Ele olhava para aquela pessoa e falava assim: o imposto é 5.
Então eles cobravam o que eles queriam. E muitas vezes eles abusavam dessa falsa autoridade que eles tinham. Então também eles extorquiam as pessoas de modo geral, né? De modo geral. Porém, Zaqueu ele não era assim. Porque no final desse relato de Zaqueu, ele diz o seguinte, olha, quando ele fala lá para Jesus, né? Ele fala assim, ó, de tudo que eu tenho, eu vou dar metade aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele fala assim, e se eu defraudei? Ou seja, ele não está falando que ele defraudou. Ele está dizendo, ó, eu não tenho conhecimento de ter defraudado ninguém. Eu procurei fazer o meu trabalho da forma correta. Mas se por acaso alguém se apresentar falando que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu, ele era, vamos dizer assim, uma exceção. Mas de forma geral, pela profissão dele, ele era odiado. Ninguém gostava. A nação não gostava dele. Dele e dos outros também. O interessante é que nos dias atuais, né, nós temos aqueles policiais federais, os oficiais de fronteira, os da Receita Federal, da alfândega, que eles são até piores, né, que os publicanos da época, né? São os publicanos do século XXI, né? Se tem um povo ladrão, um povo safado e sem vergonha, é policial federal, cara. Policial rodoviário federal, esses caras que trabalham em alfândega, em receita, para taxar, para meter imposto, para roubar mercadoria, ou é uma máfia, é um bando de safados sem vergonha, ou bando de raça desgraçada é esse povo. Fecha parênteses. Mas aí, o ponto-chave aqui dessa mensagem que eu queria trazer é o fato da busca pela verdade, que é o que Zaqueu queria. Porque Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, de alguma forma, Zaqueu tomou conhecimento dos ensinamentos que Cristo pregava. Por que são os ensinamentos, a ideologia de Jesus que chamou a atenção de Zaqueu? Diferente dos outros, que muitos naquela época começaram a seguir Jesus, pelos milagres que ele fazia, pela multiplicação dos pães, dos peixes, enfim. Porque Zaqueu ele era um homem rico, como diz o texto, não tinha falta de nada, ele não era cego, não tinha nenhuma doença, nenhuma enfermidade, o texto não diz nada disso, e diz que ele queria saber quem era Jesus. Ele não tinha falta de nada, não precisava de nada, vamos dizer assim, do que essa sociedade pode oferecer, do que os homens podem oferecer, das necessidades básicas que o ser humano tem. Ele não tinha nenhum tipo de necessidade, ele vivia bem, ele era rico, tinha até gente que trabalhava para ele. Então, o interesse de Zaqueu foi no que Jesus ensinava, na própria verdade, na própria ideologia. E uma coisa interessante é, ele já era odiado pela profissão que ele tinha, já era considerado um traidor. E o que se dizia a respeito de Jesus, o que era? Que ele era um cara bom? Que ele era um cara bonzinho? Que todo mundo gostava dele? Pelo contrário. As notícias que se espalhavam de Jesus não era boa, não. Era o cara que violava o sábado, era o cara que não respeitava os anciãos, as leis, as tradições, era o cara que estava sendo jurado de morte, que tentaram matar ele numa sinagoga, tentaram apedrejar em outra. Era esse tipo de boato que rolava aí na época. Só que de alguma forma, Zaqueu ouviu alguma coisa que ele falou, opa, o que esse cara está falando é diferente. E ele sabia que ele já sendo odiado, se ele se tornasse discípulo de Jesus, ele não seria somente odiado. Ia ter um agravante agora nessa história. Ele seria também jurado de morte. Ele teria plena consciência disso. Ele sabia disso. Ele não tinha dúvida disso aí. Não é à toa que esse relato aqui está no Evangelho de Lucas, né? Que é o que tipifica o homem que pensa, que raciocina, que esquadrinha. É o que Zaqueu fez. Ele recebeu as informações, pensou, falou, não, pô, mas essa é a verdade. Então, se realmente o que estão dizendo sobre esse Jesus é real, eu quero seguir esse cara. Vê a diferença
do que se diz de cristianismo hoje em dia. Olha a diferença. As pessoas, a grande maioria, não vai para uma pseudo igreja, para um boteco desse. Por quê? Porque o cara ele quer dinheiro, é porque ele quer um bom emprego, por quê? Porque ele quer satisfazer uma necessidade dele. Olha a diferença. Zaqueu, pelo contrário, ele não tinha falta de nada, mas ele está sabendo que agora o caminho que ele vai entrar, ele vai ter que renunciar ao que ele tem, porque ele vai ter que andar atrás de um Galileu aí, um cara que anda para lá e para cá, e além disso, ele vai ser um cara jurado de morte. Vai correr risco de vida, porque antes ele não corria risco de vida. Ele era funcionário do Império Romano, ele era protegido. Ele tinha a guarda, ele tinha tudo o Estado funcionando para ele. E agora não, ele está querendo entrar num barco que ele pode a qualquer momento ser apedrejado também. É isso que ele está querendo. É por isso que esse tipo de pensamento, de raciocínio, ele pensou, falou, opa, tem alguma coisa diferente aí. É por isso que esse relato está só no Evangelho de Lucas. E essa busca pela verdade, que quando nós começamos a conhecer o Evangelho verdadeiro, tá? Eu estou falando do Evangelho real, que é pregado na restauração. Não aquela patifaria que conhecemos no passado, aquele oba-oba, aquele Jesus de amor, aquele negócio de prosperidade. Não é isso que eu estou falando. Não esse lixo que eles pregam hoje em dia, esse nojo, é coisa nojenta mesmo que eles pregam aí, dá até nojo. É insuportável ouvir essa raça pregando, esses falsos. É insuportável ver um crente vir falar que Jesus é amor, que não, nem começa com esse assunto, para não me dar ânsia de vômito já. O cara tá com a vida desgraçada, tá vivendo a pior desgraça da vida dele, a família tá uma desgraça, os filhos tá uma merda, até filho viado, drogado, a vida tá um lixo, o cara só sabe pensar em dinheiro, quer trabalhar 24 horas por dia, é um desgraçado, não tem um tempo para fazer uma oração, não conhece nada de Bíblia, nunca leu um evangelho sequer na vida e quer vir falar de Deus, que Deus é amor. Vai pra puta que te pariu, vai pro inferno. Deixa o evangelho para quem quer coisa séria, para quem quer ser odiado e quem quer ser assassinado. É essa a verdade. Não vem com putaria, não vem com safadeza pro meu lado. Ô, raça desgraçada. Não, que Jesus é isso, que Jesus... É um povo que vai selecionando. Eles vão lendo o evangelho e vai escolhendo aquilo que é bonitinho, aquilo que é legal, Esses desgraçados, eles nunca falam de Mateus 23, esses filhos de uma puta. Ô, raça safada, desgraçada. Mas Zaqueu não. Zaqueu tá vendo que ele vai ter que renunciar a tudo ali e vai começar a entrar por uma trilha que ele vai apanhar. Porque é assim que funciona. Quer começar a seguir o evangelho? Quer começar a entrar na trilha da verdade? Que vai ter uma direção ali? Você está num caminho, sempre tem direção. Percebeu que tem placa direcionando? Tem sempre uma placa direcionando. Lembra que o mestre apontou a placa lá, ó, a direção lá? É morrer, vai seguindo. O que ele fala, você vai indo, vai renunciando. Aí Jesus fala para Zaqueu, ô fulano, desce depressa que eu vou cear na tua casa hoje. Aí Zaqueu, ele desce, o texto não mostra, mas eu vi uma vez um desenho animado que meu filho estava assistindo, eu achei aquilo ali surpreendente. Zaqueu, ele desce da árvore e ele vai diretão ali, ó, no pé de Jesus. Ele não vai cumprimentar Jesus, dar um beijo e um abraço, não. Ele vai se humilhar lá nos pés, lá na frente de todo mundo. Não tinha uma multidão ali que estava cercando, por isso que ele subiu na árvore, para poder ver Jesus. Mas Zaqueu era aquele cara respeitado na sociedade, entre aspas, né? Era um cara de bens, de posses, enfim. Mas quando ele vê o mestre, o que ele faz? Ó, vai lá para os pés de Jesus, lá, ó, vai se humilhar. Começa na humilhação. Quer andar, quer seguir? É a humilhação primeiro. Começa ali. Já começa a humilhação. E tem um detalhe bem importante. Zaqueu, ele vai ali nos pés de Jesus, mas não é o pé limpinho não, porque Jesus ele andava para lá e para cá. Jesus ele andava de sandália numa terra árida, cheia de poeira, cheia de terra,
Põe uma sandália no pé aí, meu amigo, e sai andando aí meia horinha num lugar cheio de terra. Você vai ver o que vai acontecer com o teu pé num calor de 40 graus na cabeça. O seu pé vai começar a suar, aquela terra vai virar uma sujeira no teu pé, no meio dos seus dedos. E foi naquele pé ali que Zaqueu foi se humilhar. Tá entendendo? Tá vendo a diferença que é quando você ouve esse povo aí que fala que é crente, que não sabe o beabá de porcaria nenhuma, que se dizem evangélicos, nunca renunciou nada, nunca se humilhou para nada, nunca reconheceu as suas misérias, é um povo safado, sem vergonha, tem a língua solta, uma língua gigante que não cabe nem na boca, que só sabe falar mal dos outros. Você vê essas pessoas no dia a dia, você vê a pessoa ali, às vezes você num local de trabalho, às vezes você vê a pessoa falando, você fala, mas que desgraça, mas não, mas tudo bem, o cara é ímpio, né? A pessoa é ímpio, tá nesse mundo, você até entende que a pessoa tá em trevas, tá debaixo do jugo do diabo, mas daqui a pouco você vê a pessoa falar, eu sou crente. Mas que crente, gente? Que porra de crente que é uma pessoa dessa? Que crente que é esse, gente? Que é pior que um ímpio safado, é pior que qualquer merda que tem, o cara vem envergonhar o nome de Jesus. Eu sou crente. É por isso que eu faço questão, quando alguém pergunta, fala, ô Thiago, você é cristão? Eu falo, não, eu sou, mas você sabe o que você conhece de cristianismo? Você pode esquecer, eu não sou nada daquilo que você conhece. Eu sou outra coisa. Você quer entender o cristianismo, o crente que eu sou? Eu posso te explicar. Eu já começo por aí, para ficar bem notada a diferença. Para não ser confundido com essa raça degenerada, esse lixo que está por aí. Tem que ser diferente, não pode se misturar. E aí, a gente vê o seguinte. A gente vê que Zaqueu ele já começa... E aí ele já começa sabendo que ele vai receber os ensinamentos, a verdade, vai ter que começar a renunciar. E a trilha da verdade é essa. Cada vez mais ela vai te apertando, ela vai jogando conceitos para você, vai ser jogado informações para você e você vai ter que decidir se você vai receber essa informação e andar conforme o que está sendo lhe ensinado, solicitado. E aí você vai em frente. Ou então você vai rejeitar essa palavra e vai seguir o seu próprio caminho. E aí já era, você saiu da trilha da verdade, você já não está mais buscando a verdade, você está buscando a sua própria verdade, o seu próprio eu. Você está querendo se engrandecer, aí você está querendo satisfazer as suas próprias vontades, é a sua cobiça que vem à sua mente, é o seu desejo, aí você vai embora, aí você segue a sua própria verdade, vamos dizer assim. Você vai seguir no seu próprio caminho. É assim que funciona. Toda vez... Se você realmente, quando conheceu a restauração, porque quando foi pregado o evangelho real para você, foi quando você conheceu o mestre Tupirani, geração Jesus Cristo. Me fala uma coisa, você ouviu o que te agradava? Você ouviu palavras e fala, não, é isso que eu penso. Realmente eu pensava, não, se você pensava, você diz que pensa, não, pode esquecer, você não se converteu ainda. Você está se iludindo. Tá? Você está se iludindo. Porque se você chega num lugar para conhecer a verdade, significa que você não tem ela. Você está ali para aprender, você é aluno. Então, se você é aluno, aquele conceito que você tinha sobre uma determinada situação, ali dentro você vai ter que saber que o seu conceito vai ser mudado. Ou vai te confirmar que realmente é aquilo que você vai ter que andar. Então não vem com essa conversa que, não, eu penso igual o mestre, não pensa porcaria nenhuma. Você está ali para aprender. Você está para aprender. Você vai seguir na trilha, você vai aprendendo, você vai tomando as lições, até que vai chegar um momento que você vai se transformar no próprio porta-voz da verdade. Vai chegar um momento que as águas vão jorrar de você. E aqueles que querem trilhar, querem conhecer a verdade, eles vão ter que se dirigir a você. Não foi assim com os discípulos? Eles não trilharam o caminho deles? Depois Jesus não foi assunto aos céus? E quem que ficou na terra? Foram os apóstolos, foram os discípulos de Jesus. Então todo aquele que queria conhecer a verdade, tinha que se dirigir a quem? Aos apóstolos. E assim tem que ser você. A um servo cabe ser igual ao seu senhor. Se a sua mentalidade não é essa,
Como que Deus vai te usar se você não tem nem esse entendimento? Você vai se tornar mais um inútil. Vai ficar ocupando espaço. Não vai entender o mover e vai ser chutado para fora. Lembra-te quando Jesus chama Pedro. Ele fala assim, Pedro, ó, lança a rede aqui, faz a pesca. Ô, Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Jesus falou, não, você vai ser pescador de homem agora, me segue. Beleza. Pedro, quando ele começou a seguir, não só Pedro, mas como todos os outros discípulos, quando começaram a seguir Jesus, todos tiveram que renunciar. Sempre é assim. Quer andar na trilha da verdade? Quer servir a Jesus? Quer andar na geração de Jesus Cristo? Quer conhecer o verdadeiro evangelho? Vai ter que renunciar. Isso aí é o cartão postal, é renúncia. Isso aí é fato, todo mundo está muito bem compreendido. Toda hora vai ter uma renúncia. A verdade, ela vai requerindo cada vez mais uma renúncia diferente. Então muitos podem pensar que, deixei minha família. Beleza, você teve que renunciar. Mas pode ser que lá na frente surja uma palavra para você, uma verdade que talvez você não conheça, e você vai ter que renunciar também. E essa renúncia, ela vai ser mais dolorida do que aquela primeira que você teve. Olha só, aí Jesus está passando, chama Levi, que também era publicano. Me segue. Levi largou o ofício dele, renunciou e seguiu. Aí João Batista está lá e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André e mais um outro discípulo que não é mencionado o nome, vai lá e segue, vai atrás de Jesus. E o próprio André fala que ele é o Messias. Ele falou para Pedro, que o irmão dele falou assim, encontramos o Messias, tá? Ele falou, encontramos o Messias. Ele tinha um conceito do que era o enviado, o ungido. Ele falou. Aí, Jesus chama lá Tiago e João, os irmãos. Aí depois, eles vão lá e comunica a Filipe. Aí Filipe fala, porventura não é o que foi anunciado na lei de Moisés e nos profetas, o rei de Jerusalém, enfim, também tinha um conceito do Messias. Ele está falando, eles tinham um conceito naquilo que eles andavam. Tá? Estão renunciando e estão seguindo. Aí vai lá e fala para Natanael. Aí Jesus fala assim, não, eu te vi debaixo da figueira. Que diziam que a figueira era um ótimo lugar para estudar. Então você vê que Natanael era um cara que estava buscando pela verdade. É um cara que está buscando Deus. Lembra que Jesus falou no Evangelho de João, lá no capítulo 6? Fala assim, aqueles que o Pai trouxe a mim, aqueles que o próprio Pai atraiu a mim. Então é o próprio Deus que leva até a verdade. E Natanael foi um desses. Então, aí Jesus fala isso para ele, que não, eu te vi, antes de te falar, eu te vi aí debaixo da figueira. Aí Natanael fala, não, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Jerusalém. Natanael tá falando, não, esse aí é o enviado, esse aí é o ungido. Beleza. Aí chega um certo ponto que Pedro fala assim, Senhor, nós que deixamos tudo, nossos familiares, tudo para te seguir, o que a gente vai receber? Aí Jesus falou assim, vocês que deixaram tudo, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. Ou seja, está confirmando, realmente, vocês renunciaram, vocês estão trilhando na verdade. Aí eles estão lá recebendo os ensinamentos, é sermão da montanha, são as bem-aventuranças, eles estão vendo sinais, prodígios, está vendo o morto ressuscitar lá com Lázaro, viu o filho da viúva de Naim lá, Jesus chegou no esquife, tocou, levanta, o menino levantou, Jesus está multiplicando pão e peixe, Jesus está fazendo e acontecendo. Aí Jesus fala assim, agora vocês vão de 2 em 2, não leva nada, vai lá, faz a obra. Eles voltam e falam assim, mestre, nós expulsamos o demônio, fizemos, acontecemos, tal. E Jesus fala, não, eu vi Satanás cair do céu como um raio e tal. Estão vendo a glória, estão vendo os ensinamentos. De vez em quando eles levavam umas pancadas, umas repreensão. E aí eles estão seguindo, eles estão dispostos mesmo aí com Cristo.
Aí chega um momento que Jesus está vindo no meio da tempestade, e aí Pedro fala, Senhor, se é você mesmo, me faz andar pelas águas, sobre as águas. Aí Pedro levanta, vai lá e caminha sobre as águas. Estão vendo aquela glória, aí Jesus fala, Pedro, Tiago, João, vem cá. Ele sobe no monte lá da transfiguração, Jesus fica resplandecente, aparece Moisés e Elias, os caras ouvem a própria voz de Deus falando, Pedro chega, vamos montar uma tenda aqui para nós e tal, não sei o que. Pedro não sabia nem, o próprio texto diz que ele não sabia nem o que ele estava falando. Aí Deus fala e dá um cutucão no Pedro, falou, se liga, mano, ó o meu filho aí, escuta o que ele tem para falar, fecha a boca aí, Pedro. Tá vendo aquela glória, tá vendo tudo, aqueles caras já estão querendo, eles estão, enfim, já decidiram, vamos seguir isso aí. Só que o entendimento deles não estava ainda muito bem, porque nós sabemos que depois que Jesus morreu, eles não estavam esperando pela ressurreição, eles não estavam captando muito bem a mensagem. Isso aí é bem claro isso no Evangelho. Mas aí chega um momento que Jesus fala assim, quem não comer minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí muitos daqueles que seguiam a Cristo se escandalizou. E muitos foram embora. Aí Jesus vira para aqueles que estavam com ele toda hora. Onde Jesus ia, eles estavam atrás. Aí ele fala assim, ei vocês não querem ir embora também? Vaza! Vai embora também, ué. Jesus chega e mete a boca, mas arregaça com eles. Eles falam, não, para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Presta bem atenção, são pessoas que deixaram tudo. Aí Jesus vira para eles e dá uma pancada neles. Eles falam, não, tá vendo como a verdade chega e ela pode te pegar de surpresa? Se você não compreender muito bem, ela pode te pegar de surpresa. E o que você vai fazer? Qual que vai ser a sua reação? Mas você lembra que eles estavam no começo falando, não, o André falou, não, esse é o Messias. Aí Felipe também, não, esse é o Filho de Deus. Aí Natanael também. Eles estavam falando. Mas daí chega um momento que Jesus fala assim, quem que estão falando que é o Filho do Homem? Do que eles estão falando que ele é? Não, estão falando que é um dos profetas, que é João que ressuscitou e não sei o quê. Aí Jesus fala assim, mas e vocês? O que vocês dizem? Aí o que aconteceu? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Peraí. Por que Jesus não falou para André, para Natanael e para Felipe lá no começo da caminhada? Por que ele não falou que eles também eram bem-aventurados? Por que esses três caras aí que no começo falou que Jesus era o Messias, por que agora eles não falaram? Sabe por quê? Porque o conceito deles de Messias era um. E na hora que eles começaram a ver o que Jesus pregava, o que Jesus falava, o que Jesus estava ensinando, o que ia acontecer, eles já não tinham certeza mais não. Tá entendendo? Como é que essa caminhada da verdade, essa trilha, ela é estreita, ela é espinhosa e não é todo mundo que passa por ela, não é todo mundo que aguenta. Não é todo mundo que aguenta a pancadaria, não é todo mundo que se enquadra, né? Todo mundo que vai deixando o seu eu para trás, vai assassinando o seu próprio eu, matando o seu próprio eu, para ficar com a verdade que lhe é apresentada. Você tá vendo que não é todo mundo? Por que os três não se apresentaram ali e falou, tu és o Cristo? E só Pedro que falou? Porque o conceito era outro. Mas aí Jesus, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja e tal, Pedro, a chave do céu está na tua mão, que decidir na terra está decidido, que ligar no céu está... Você é o cara, você vai ser o representante, Pedro. Entendeu? Aí Jesus vem falando, o Filho do Homem, ele vai ser entregue na mão dos... outra verdade que está chegando para vocês, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vão fazer o que quiser dele. Aí Jesus fala assim, Pedro fala assim, não, ninguém vai, não vai de modo algum, Senhor, não vai acontecer isso com você. Para trás de mim, Satanás. E aí, Pedro? Vai continuar, Pedro? O que foi pior para Pedro? Fala aí, o que você acha, mano? O que foi pior para Pedro? Renunciar à sua família, lá no começo, o seu emprego, o seu sustento,
ou ouvir essa palavra de Jesus agora? A essa altura do campeonato, 3 anos praticamente andando lado a lado com o mestre. Qual que foi mais difícil para Pedro? E aí, mano, você tá achando que você já renunciou muita coisa? Você tá achando que nada mais pode ser requerido de você? Que você tá garantido nesse reino? Qual que foi pior? Qual que seria a sua reação se o próprio Cristo virasse para você e falar: para trás de mim, Satanás? O seu objetivo não é o mesmo que o meu, não. O que você tá falando aí, você tá em concordância com o próprio diabo, cara. Você tá maluco? Hã? Ia ficar todo melindroso? Ia virar as costas e ir embora também? Tá vendo como é que a estrada da verdade, meu amigo, não é tão simples assim? Não é tão simples? Achar que é tudo do seu jeito? Ela se torna simples quando você é obediente. Quando você obedece o que está sendo lhe ensinado, o que está sendo lhe pedido, o que está sendo lhe orientado, vai na simplicidade. Não tem mistério, não tem mágica, não tem truque. Mas na hora que você acha que você é o sabidão, que você já fez, que você já aconteceu, que você tá por cima, que você é o cara, que você é o cara das revelações, que você é o cara do conhecimento. Você tá achando que você é o top? Você pode ouvir uma palavra dessa. Você pode ouvir e falar assim: ô, se liga, mano, você vai me trair. Traidor. Você vai me trair, cara. Antes que o galo cante, você vai me trair. O que foi mais fácil para Pedro? Eu tenho certeza que foi muito mais fácil para ele renunciar à família dele do que ouvir uma palavra de Jesus àquela altura do campeonato. Essa caminhada ela é estreita, mano. Não é para qualquer um, não. Se fosse para qualquer um, a igreja ia estar cheia, ia estar lotada. Mas não tá, o censo não diz que no Brasil são mais de 40, 50 milhões de evangélicos. Aonde que tem tudo isso? É um bando de inútil, não sabe porcaria nenhuma. Não sabe renunciar a nada, não conhece nada. Quando a verdade bate na porta dele, eles rejeitam, viram as costas. Porque eles não querem, eles não foram atraídos pela verdade. Você acha que todo mundo, Deus quer salvar todo mundo? Por que Jesus deu falou que ele falava em parábolas? Que ele não queria que certas pessoas entendessem o que ele estava falando. Porque ele queria lançar no inferno, queria condenar logo aqueles desgraçados. Como tem muitas pessoas hoje que se diz crente, mas na verdade, Deus está louquinho para mandar ele pro inferno, esses filhos da puta. Deus tá louquinho, mano, pra te colocar no caminho desse safado, pra você dar uma palavra pra contrariar os conceitos deles, porque Deus sabe que ele não vai aceitar. Ele tá louquinho, só que você tem que se submeter, mano. Você tem que estudar, você tem que aprender, cara. Você tem que se envolver, tem que estar no mover, pra que na hora que Deus falar assim: eu quero te pôr na frente daquele safado lá, ó, aquele sem vergonha. Eu vou te usar, mano. Você vai ter que falar uma palavra pra ele que ele vai se escandalizar. Mas daí você fica com medo. Você não tem um entendimento ainda. Por quê? Porque não se submete à verdade. Porque não aceita o que está sendo dito, o que está sendo pregado. Se acha melhor que os outros. Se fosse fácil, a igreja estava lotada, rapaz. Pergunta para todo mundo aí que tá. Pergunta para os seus irmãos as experiências de cada um. Como que cada um chegou até aqui? Foi apanhando, rapaz, foi aprendendo, foi se submetendo. Ninguém chegou aonde está, não, com o peito estufado, cheio de si mesmo, rapaz. Lembra aquela frase que o Messi colocou esses dias? Toda vez que eu me levanto, me olho no espelho, eu sou um assassino, tem que ser assim, cara. Na hora que o teu eu se levantar, lembra das verdades que te foram ensinadas e me arrebenta com o teu eu, cara. Joga ele na lona, tem que nocautear ele toda hora. Vai chegar um momento que ele não vai nem tentar se levantar mais. Na hora que ele se esboçar uma reação, você pisa na garganta dele, rapaz. Vai pegando os punhal da verdade, vai cravando no seu eu. Já foi ensinado. A caminhada, a visão não é horizontal, cara, é vertical, é você e Cristo. Não excluindo o sacerdócio, não é esse o contexto aqui agora. Não estamos falando disso.
Mas você tem que acabar com os seus conceitos, cara. Quer trilhar a verdade? Entenda, você tá para aprender. Você tem que aprender até o momento que você vai ser um com a verdade. Aí sim, você vai ser um porta-voz e vai ministrar também a verdade. Mas nunca querendo ser superior a ninguém. Sempre sabendo que se você não compreender o que está sendo dito, não se submeter, você vai receber uma palavra e essa palavra pode te derrubar. Pedro quase que vai. Se Deus quiser, quando nós chegarmos na glória, pergunta para Pedro, para ele, o que ele achou pior? Renunciar à família dele, renunciar ao emprego dele, ou ouvir aquela palavra de Jesus lá? Pergunta para ele vai te falar. Por isso que a gente tem que estar, submisso. É para fazer isso? Vou fazer. Ah, é assim? Não é assim. Eu pensava do jeito A, mas está sendo me ensinado que é do jeito B, então acabou. Não tem mais o jeito A, é só o jeito B. Agora é assim. Se você busca pela verdade, significa que você ainda não tem ela. Você tem que aprender ela ainda. Porque senão daqui a pouco vai estar igual essa raça degenerada que me dá até nojo só de lembrar. Só de lembrar me dá até nojo. Dos pregadores de si mesmo. Dos pregadores das suas próprias verdades. Essa raça degenerada. Então, mano, eu vou ficando por aqui. Então lembra, começou, é humilhação. E eu falo isso, eu não tô falando te exortando, eu tô falando isso pra mim também, eu tô falando pra mim, quando eu prego pra mim também. Se eu tô falando, primeiro o ensinamento, o entendimento vem na minha cabeça e eu tenho que aceitar. Não conheço a vida de ninguém, não conheço. Não conheço a vida de ninguém. Mas o que a gente tem que pegar a lição de Zaqueu, que está no Evangelho de Lucas, que é um evangelho que tipifica o homem que pensa, então você tem que analisar. É isso que você quer? Você quer mesmo a trilha da verdade? Então aceita a pancadaria. Ah, não quer? Então vai caçar o que fazer. Vai procurar a tua turma, vai viver a tua vida, vai fazer o que você acha que é melhor. Porque senão você não precisava se converter. O evangelho da primeira mensagem não seria arrependei-vos. Seria pregai. Amém. Até aqui.